cá estamos nós para a nossa última sessão da segunda conferência digital da Academia Boost. Tivemos um dia longo, mas ainda não terminou a parte boa, que vamos terminar agora e vamos terminar em grande para a nossa última sessão do dia, que será na segunda Masterclass. Já tivemos logo no início da manhã a primeira sessão temática sobre liderar com visão, depois tivemos a Masterclass respectiva e nesta tarde já começamos com o segundo tema da nossa conferência, não é, que é gerir com coragem, e já estivemos com 2 painelistas, conversamos muito sobre gerir com coragem, e nesta tarde agora, ao final, vamos ter uma super classe, uma turma, uma lição ainda sobre gerir com coragem. Mas agora vamos falar mais especificamente sobre a tomada de decisão em ambientes instáveis. E são todos mais uma vez bem-vindos. Muito obrigada por nos acompanharem até aqui. A todos que puderam nos acompanhar ao longo de todas as sessões. A única que está aqui conosco foi uma das que acompanhou em todas as sessões, então conseguiu acompanhar tudo que foi falado. E pretendemos agora encerrar, mas ainda a debruçarmos sobre este tema e acreditamos que ainda temos uma conversa muito interessante para ter esta tarde. Então, obrigada a todos que se juntaram. Muito obrigada, Mônica, também. Bem-vinda à nossa painelista da tarde, que vai conversar conosco sobre esta gestão corajosa na vertente de tomar decisões ainda em ambientes estáveis, que é muito a nossa realidade. Numa das sessões, alguém perguntou sobre a instabilidade, né? Sobre a incerteza, se era uma armadilha ou não. Uma das respostas foi que é uma realidade, e que não, além de ser uma realidade, a incerteza é algo certo que vai acontecer. Então, como é que nós nos preparamos para ambientes como este? E então a nossa conversa para esta tarde vai ser, agora esta última masterclass vai ser sobre isso, para líderes, gestores, não só em Moçambique e também nos PALOPs, onde recursos são frequentemente limitados e tendem a ficar ainda mais limitados, muitas das vezes não é por fatores internos, não só, porque também tem sido, mas também por fatores externos que muitas vezes não temos como articular, como controlar, mas temos que gerir. E aí é preciso desenvolver competências em gestão de pessoas, em liderança transformadora, e isso torna-se essencial. Então, para esta masterclass, nós vamos ter ferramentas bem práticas, fortalecer esta capacidade de decisão, promover culturas organizacionais resilientes e liderar com eficácia em contextos como estes. E nada melhor, não podíamos ter alguém que fosse fechar assim conosco, nos dar este momento de muita aprendizagem, do que a doutora Mônica Macamo. Atualmente ela é consultora independente, é coach, é mentora, mas já vem assim com uma bagagem em funções executivas muito, muito pertinente. Falo da sua última experiência, esteve no cargo como diretora de pessoas, de cultura em recursos humanos no Standard Bank, mas 2 décadas antes esteve também na KPMG e já tem a experiência profissional não somente em Moçambique, na África do Sul, Angola, República Democrática do Congo. E eu vou deixar agora, vou passar para a Mônica, vou se apresentar melhor. Eu fiz parte que cabia, assim, muito, muito prática, mas vamos poder conhecê-la agora. Bem-vinda e muito obrigada também por ter atendido ao nosso convite para termos esta aula. Obrigada, Mônica. Muito obrigada, Palmira. Eu penso que já apresentou. Tem uma situação aí no background, mas não sou azul. Parece um pouco a cara com uma parte azul. Sim, uma parte azul, mas tem problema. Faz parte dos desafios digitais e que já vimos também ao longo das sessões que temos que nos ambientar a estas situações. Então, a nossa sessão vai correr normalmente, como se a Mônica não estivesse azul. Isso nem interessa. Boa tarde a todos que nos acompanham e sejam todos muito bem-vindos a esta tarde. Vamos partilhar momentos de algumas formas de pensamento, porque experiência todos nós temos. Para estarmos aqui nessa sessão é que somos pessoas muito experientes. A partir do momento que nascemos e conseguimos sobreviver até hoje, é que somos realmente experientes. Temos experiência da vida, temos experiência de muita coisa.
E temos coragem também, porque para conseguirmos sermos nós que ficamos aquele feito é que somos corajosos, conseguimos vencer. Então, gestão corajosa, todos nós temos vindo a fazer, e é por isso que eu me dou até muito por feliz, porque sendo a última parte, fui bebendo ao longo de toda a manhã e bebi no princípio da tarde, e agora é mais para nós podermos fazer uma espécie de resumo e consolidação e fazemos uma conversa. Isso, para mim, me favorece bastante, e é por isso estou muito, 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 muito grata. O meu nome é Mônica Macambo, como a Palmira havia já apresentado. Bem, a minha experiência engloba a parte de marketing, gestão de pessoas, já fui também diretora de marketing, já fui diretora de pessoas e cultura ou recursos humanos, e também a minha exposição em diferentes geografias ajudou bastante para entender um pouco mais sobre o ser humano. E a minha exposição em posições como comissões executivas também me colocou em vantagem de não só olhar para a gestão de pessoas, mas também a gestão de uma organização na totalidade. E tudo que nós iremos aqui partilhar é olhando para a organização num ponto de vista piloto. E quando a Tatiana apresentou-me esta oportunidade de falar sobre gestão de pessoas, que já agradeço muito a Idea Lab, agradeço a Academia Boost pela oportunidade de estar aqui a conversar com esta audiência aqui, eu achei muito interessante porque gestão corajosa e, em particular, a tomada de decisão em momentos instáveis. Nós estamos a viver instabilidade desde há muito tempo e, em particular, em Moçambique, desde Covid até hoje. Não me recordo de nenhum momento que nós estivemos instáveis. E isso já nos criou uma forma, uma constância de sabermos estar em momentos de maior incerteza e instabilidade. E é dizer que nós todos somos fortes e vencedores e somos um povo muito resiliente. E é por isso que aqui, quando pensei neste tema, eu pensei, seria muito importante visitarmos os conceitos, mesmo sabendo que a audiência são pessoas que entendem muito bem sobre o que é gestão, mas sempre é bom começarmos a visitar um conceito, não porque não conhecemos, mas como um ponto de partida para fazermos a nossa conversa. Então, eu olhei para a questão da gestão no seu conceito e olhei também o que abrange. E desde o período da manhã, o Henrique Bettencourt, o Rui Mesquita, e fomos também para o João Matos, depois fomos para o Hugo e a Lisa. Todos falaram destes temas todos que estão aqui listados. Não vejo nenhum que não foi abordado. O que significa que é realmente isto que faz parte da gestão, faz parte do dia a dia. E nós iríamos, talvez, pensar, não separando o conceito de gestão da liderança, apesar de que esses dois conceitos são diferentes, gerir e liderar, a gente lidera pessoas e gere processos, gere recursos, etc. Mas, neste caso, nós, quando formos a falar de gestão corajosa, vamos procurar olhar isto como um líder que está a fazer a gestão. Então, aí combinamos estes dois conceitos. Porque a gestão corajosa abrange a liderança em si. Não há nenhum gestor que pode gerir com sucesso sem ser um grande líder. Abrange a tomada de decisão, todos os dias tomamos decisão. E um processo-chave é a comunicação, que essa é a base de tudo que é gestão, tudo que é liderança. A pessoa tem que se comunicar. E muitas vezes nós, quando fazemos, por exemplo, as avaliações do ponto de vista de avaliação do ambiente organizacional, do clima organizacional, através das pesquisas do clima, sempre nos resultados dos aspectos por melhorar encontramos a comunicação.
E é muito raro não aparecer comunicação como um aspecto que a organização ou os colaboradores ou as pessoas, os stakeholders, consideram que é preciso melhorar. Significa que comunicação é o ar que nós respiramos, acaba sendo o nosso combustível, o nosso motor, porque sem a comunicação não há nada que pode acontecer dentro da organização. Todos os intervenientes, o que chamam stakeholders, para se conectar, precisam da comunicação. E a planificação, no momento de instabilidade, se a pessoa é encontrada sem ter feito uma planificação eficaz, a probabilidade de ficar sobrecarregado ou até overwhelmed com a situação é maior. Nós temos uma das planificações críticas que qualquer organização, ou qualquer gestor ou qualquer gestão deve ter, é o plano de contingência. Porque sempre nós não sabemos o que pode acontecer. Momentos de incerteza requerem sempre um plano de contingência para sabermos qual é o backup que nós, qual é a segunda opção, qual é a outra forma que nós podemos olhar para o negócio. Sentimos muito, por exemplo, quando do Covid, que é o que todos nós vivemos, tantos que estão em Moçambique como que estão fora, viveram, para não falar dos últimos acontecimentos, porque sentimos mais nós que estamos em Moçambique, mas os que estão fora podem não ter sentido, que é o que aconteceu no último trimestre de 2024 e os primeiros meses de 2025. Mas falando de Covid, qualquer organização que não tivesse plano de contingência teve maior desafio. Se bem que, para mim, a forma como olho para momentos de incerteza, momentos instáveis, olho para isso com muito otimismo, porque há muita coisa boa que vem da instabilidade, muitas vezes. Nós descobrimos todas as potencialidades que nós temos quando estamos em momentos de crise. É por isso que se diz que não se deve deixar a oportunidade de aproveitar uma crise, porque uma crise é que nos traz o melhor de nós conseguimos ir buscar dentro de nós o melhor que existe em nós. E é por isso que momentos instáveis são muito importantes para o nosso avanço, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Temos também a componente que a gestão abrange a direção, o controle, a monitoria, a avaliação de problemas, a solução de problemas, a identificação de objetivos e a análise dos mesmos. E ela pode ser estratégica, pode ser tática, pode ser operacional, gestão do projeto e outros tipos de gestão. E o processo de tomada de decisão é um processo cognitivo. É um processo que tem a ver muito mais com a forma como nós exercemos a nossa cognição das coisas, percebemos a situação, ou acionamos a nossa inteligência emocional, acionamos a intenção, aquilo que são as nossas atitudes, os valores, todos são muito envolvidos dentro do processo de tomada de decisão. E nós queremos atingir um resultado desejado e resolver uma situação que pode ser de forma racional ou de forma emocional. Agora, olhamos para a questão da coragem. Acho que todos nós lembramos, se não todos, a maioria, da definição que Nelson Mandela diz sobre a coragem, que ele diz que a coragem não é a ausência do medo, mas sim a capacidade de fazer com que os seguidores ou com que os outros ultrapassem o medo. Então, a coragem é essa força interna, essa força moral que nos dá disposição para agir e enfrentar mesmo riscos, perigos e situações difíceis com firmeza, porque muitas vezes nós olhamos quando estamos perante uma situação que é nova para nós, que nos intimida até, porque o medo é normal, todos nós temos algum nível de medo, mas não vacilamos, avançamos para poder enfrentar e fazer com que todos os outros que nos observam se inspirem em nós. Então, esta é que é a coragem, é a nossa capacidade de inspirar os outros a ultrapassarem o seu medo e juntarem-se à causa importante, sendo uma organização, a focarmos-nos na missão.
o foco na missão, o foco na visão, o foco nos objetivos estratégicos, o foco naquilo que todos nós olhamos como o que se deve atingir, o que se deve alcançar como objetivos. Agora, a gestão corajosa é a parte mais interessante que eu vejo, que é essa capacidade de tomar decisões assertivas. A pessoa com coragem é uma pessoa que tem que saber equilibrar-se. Alguém perguntava se havia diferença entre coragem e imprudência. Acho que eu ouvi numa das sessões. E eu acredito que há diferença, porque a coragem não é imprudência. Eu acho que a coragem é a capacidade de ser firme e ser ousado e buscar todas as soluções possíveis, mas continuando prudente. Prudente, sem deixar de ter o foco naquilo que é o objetivo principal. Porque a situação da incerteza ou a situação instável, ela nos surpreende ou ela entra no nosso espaço que nós estávamos, de certa forma, confortados, ou no conforto, e ela vem nos desafiar para fazermos diferente. E o fazer diferente não é sair daquilo que é os nossos valores. O fazer diferente não é sair daquilo que são as boas práticas, não é sair da integridade, não é sair da ética, não é sair do respeito mútuo. É fazer isso, mas de uma forma a responder à situação inesperada, contudo, mantendo aquilo que são os vetores-chave do humanismo. E falou-se muito também da componente de empatia. Uma pessoa que está a fazer uma gestão corajosa, está a exercer uma gestão corajosa, continua empática, continua humana, continua carismática, olhando para carisma na oportunidade de dar aos outros, porque muitas vezes nós olhamos para carisma nas definições, diz que carisma é a capacidade de se influenciar e ser muito bem visto de forma positiva, mas olho também como carisma a nossa capacidade de fazer com que o outro sinta-se importante. Porque ao sentir-se importante, esta mesma pessoa vai olhar para nós com maior valorização. Valorizamos-nos dando valor ao outro. Então, quando estamos perante uma gestão corajosa, nós deixamos-nos vulneráveis para que os outros se sintam importantes e eles depois vão devolver o valor que nós entregamos a eles, sendo nós vulneráveis naquele momento. Vulnerável no sentido positivo. Olhando também para alguns pressupostos de gestão corajosa, falando de liderança lá, falamos de visão, um líder corajoso tem que ser uma pessoa autêntica. É por isso que eu digo, a imprudência pode não estar dentro da coragem. Eu vejo isso como um outro aspecto que se pode olhar separadamente, mas que a autenticidade, sim. A resiliência, sim. A inteligência emocional, sim. A vulnerabilidade, sim. Olhamos para a própria coragem na gestão corajosa, a autodisciplina, a consistência naquilo que a gente faz, que é muito importante, a tomada de decisões ousadas, e que estamos a falar também do processo de tomada de decisão, a colaboração, o comprometimento com o propósito, porque a visão, o Bill Hybels diz que, no seu livro sobre Courageous Leadership, ele diz que a visão é o combustível que faz com que o líder possa correr e atingir os resultados. Então, sem visão, significa que o líder ou esse gestor corajoso não tem como se movimentar. Então, é muito importante que a questão da visão seja olhada de uma forma muito preponderante para a gestão corajosa. E também olhamos, já falamos da colaboração, do comprometimento com o propósito, da empatia, do humanismo. O fato de estarmos perante uma situação de incerteza, nós não deixamos de ser humanos. Continuamos humanos e somos convidados a reforçar ainda mais o nosso humanismo, porque estamos perante pessoas que aquela situação
pode estar a debilitar as nossas emoções, as emoções das pessoas. E há importância, neste caso, de se reforçar o nosso humanismo por forma a tornar as pessoas sentirem cada vez mais acarinhadas, acolhidas, colocando, por exemplo, uma situação de pandemia, onde todas as pessoas estavam com excesso de medo de serem contaminados, medo de morte, medo do futuro, medo da sua existência, medo da essência, encontrou-nos até o fundo da nossa essência. E é aqui onde nós temos que encorajar as pessoas a acreditarem que a vida continua. Eu recordo-me, durante a altura da pandemia, uma das formas que eu, quando estivesse em reuniões com a minha equipa, eu dizia que nós somos a geração certa. Porque se nós estamos aqui a viver a pandemia, é que nós somos a geração certa. E somos o povo certo que vai contar a história desta pandemia. Nós não vamos ser consumidos pela pandemia, nós vamos viver e vamos contar a história. E realmente estamos aqui a contar a história da pandemia. Então, as pessoas, cada vez que ouvem essas palavras encorajadoras, elas ficam com mais coragem de que eu sou a geração certa para estar a viver este momento certo. E é um momento que precisamos. E eu sempre dizia às pessoas que vamos focar no positivo que a pandemia nos traz. E quando a gente alista, são várias coisas positivas que a pandemia, por exemplo, nos trouxe. Mas exigia de nós uma gestão corajosa. E não significava que eu não tinha medo. É por isso que eu também colocava máscara, não porque era obrigatório, mas porque eu sentia a necessidade de colocar a máscara. Lavava as mãos com o álcool, etc, etc. Porque a presença da coragem não significa a ausência do medo, mas é aquele instinto, aquele drive que faz com que nós possamos fazer com que os outros ultrapassem. E pensarmos rapidamente nas diferentes soluções que podemos trazer para podermos responder à situação e, ao mesmo tempo, trazer as outras pessoas a abraçarem a nossa visão ou a visão da organização sem perdermos o foco da situação atual. O contexto é real, mas temos que saber que, neste contexto, como é que nós continuaremos a ser relevantes e criar um impacto certo. Então, é por isso que o contexto, a relevância e o impacto são muito importantes para uma gestão corajosa. Perceber o contexto, ver de que forma é que nós vamos ser relevantes e qual é o impacto positivo, obviamente, que vamos criar às pessoas ou a todos os processos. Quando digo as pessoas, estou a referir todos os diferentes stakeholders, desde os acionistas, os colaboradores, os clientes, os outros interessados no negócio que nós estamos a gerir. E pode ser um negócio grande, pode ser um negócio pequeno, mas sempre pessoas estão lá presentes. Não há nenhum negócio que acontece sem pessoas, pelo menos até agora, antes da robótica tomar 100% do lugar. Sei que um dia vai tomar, que acredito que não. E olho para a questão da fé. A fé não é só falar do ponto de vista religioso, não, porque muitas vezes a gente usa a fé olhando do ponto de vista religioso. Olho para aquela convicção profunda de acreditar que somos capazes, porque é isto que nos vai dar a coragem. Eu tenho que estar profundamente crente que vou ser capaz de fazer e vamos fazer. Então, essa gestão corajosa, porque quando eu tenho essa convicção de que vamos conseguir, mesmo perante as intempéries, perante as incertezas, e tornando as incertezas o nosso motor para podermos avançar, é a aplicação da nossa fé. O outro aspecto que nós deveríamos ver, um conceito também, é o processo de tomada de decisão. Quais são os aspectos aqui na tomada de decisão que é muito importante? E primeiro vamos ver a situação. O que requer o processo de tomada de decisão em ambientes instáveis? Falou-se, todos os oradores que falaram esta manhã e até esta tarde falaram da visão clara. Temos que ter a visão clara, não só daquilo que a organização precisa de atingir, mas também dos riscos e das oportunidades. Não fiquemos cegos, só olhar para o positivo. Temos que olhar os riscos,
mas temos que estar com o olho bem aberto para as oportunidades, que são várias. Muitas vezes, muitas pessoas abriram algumas startups durante a altura de Covid, porque viram oportunidades e viram o que poderiam oferecer, o que estava em falta naquele momento. Estávamos a viver um momento novo, todos nós. O mundo todo viveu um momento novo que nunca tinha vivido antes. E alguns fecharam-se na preocupação, mas outros viram grandes oportunidades e há, até hoje, há startups que começaram, que já estão a florir de uma forma muito astronômica. E é muito importante ter essa capacidade de ter uma visão clara dos riscos e oportunidades. Também ter uma estratégia da resposta. É por isso que estamos a falar que qualquer organização, seja ela pequena ou grande, se nós estamos a viver num mundo com muita incerteza e instabilidade, é sempre importante ter um plano de contingência. Não vivamos só a olhar para aquilo que eu posso fazer agora. Mesmo estou a falar de MPMS, temos que ter sempre um plano de contingência, que é muito importante para saber, numa situação inesperada, numa situação de incerteza, o que se pode fazer. Falo, por exemplo, temos estado a ser fustigados muito forte na zona centro e norte do país com os ciclones. São fenômenos que no passado não existiam muito. Agora, se a organização não tem um plano de contingência numa situação de ciclone, fica sem saber o que pode fazer. E é preciso exercer a gestão corajosa, a tomada de decisão. Qual é a decisão que nós tomamos? Se eu tenho um plano de contingência, facilita o meu processo de tomada de decisão em momentos de instabilidade ou momentos de incerteza, porque já estão lá diferentes momentos traçados. Numa situação de pandemia, o que se faz? Numa situação de desastre natural, o que se pode fazer? Numa situação de uma crise econômica inesperada, o que se pode fazer? Numa situação de uma crise sociopolítica, o que se pode fazer? Quando há uma transformação tecnológica, o que se pode fazer? Mudanças conjunturais que são muito frequentes, o que se deve fazer? Mudanças em regulamentos, leis, o que se deve fazer? E quando olhamos para transformações ambientais que nós não estávamos habituados, o que temos que fazer? Por exemplo, as pessoas estão muito na área da agricultura, têm estado a ser muito fastigados com os últimos eventos de mudanças climatéricas que trazem calor intenso, que muitos até acabam perdendo as suas culturas. Se a pessoa não tem um plano de contingência, não vai saber como avançar numa situação dessa. E vai parecer que a pessoa não tem coragem, mas é porque não tinha o plano. Porque a coragem não aparece ela só isolada, ela tem que ser acompanhada de instrumentos que facilitam implementar diferentes decisões em função da situação em que estamos a viver. Numa dinâmica do mercado, entra um novo concorrente muito mais forte que nós. Houve, acho que foi o João Matos que deu um exemplo, um estudo de caso de uma situação simulatória de um concorrente novo que entra, mais abalizado em inteligência artificial, preços mais, praticamente preços mais acessíveis que todo o mercado. Como é que nós viramos? Então, temos que ter sempre um plano de contingência para podermos responder a essas diferentes situações, quando elas aparecem de uma forma inesperada e criam uma instabilidade no negócio. E outra coisa também, a questão de assertividade, já tínhamos falado, a questão da agilidade. Há pessoas que muitas vezes têm dificuldade de saltar para uma nova forma de fazer, porque a mentalidade está fixa numa forma antiga de fazer. Não, mas sempre fazemos assim. Hoje em dia já não temos, é por isso que eu também costumo desafiar muito a palavra experiência. A palavra experiência, do ponto de vista da experiência que eu estou a sentir agora em fazer alguma coisa, mas a experiência acumulada, ela deve ser vista de duas formas, como um asset, mas também como um liability. É uma coisa que pode nos favorecer, mas também pode não nos favorecer, dependendo da mentalidade em que nós temos. Porque se a pessoa diz, mas a experiência antiga, não há experiência antes de Covid que sabia como gerir perante Covid. Então, a experiência, se eu quero olhar a experiência antes do Covid para implementar nesta era digital, nesta era da inteligência artificial, e nesta era de grande transformação tecnológica, posso estar a colocar toda a organização em risco de não conseguir ter sucesso. É por isso que a questão da agilidade, a questão da flexibilidade,
na forma como nós fazemos, na forma como desenhamos os nossos processos, na forma como nós implementamos os nossos processos. É muito importante termos a nossa flexibilidade e adaptabilidade também ao contexto atual. E a pensar de forma preditiva e proativa sobre o que poderá acontecer. Hoje em dia, quando a pessoa vai à inteligência artificial, pode nos dar uma indicação de onde vão as economias, onde vão as tecnologias. É sempre bom fazer essas visitas e começar a trabalhar em formas de como é que a organização pode fazer o acompanhamento dessas grandes transformações tecnológicas que todos os dias temos uma nova inovação. É uma inovação, hoje inovação. O que era inovação esta manhã, esta tarde pode já não mais ser. Se nós olhamos para a OpenAI, o que fazem essas organizações, se nós estamos a ver tudo o que está a acontecer com a ChatGPT, tudo, nós estamos a perceber que se nós não formos ágeis, flexíveis e adaptáveis, estaremos a condenar as nossas organizações para a falha. E outra coisa também que estava a falar da abordagem proativa, já falei, a cultura. A cultura, seja ela cultura organizacional ou cultura das pessoas que estão dentro da organização, influencia muito no processo de tomada de decisão. Porque a forma de pensar, as mentalidades, os valores, a forma como fomos educados, a forma como nós traçamos os valores organizacionais, eles ditam se as pessoas vão ter coragem ou não. As pessoas terão coragem para agir ou não. As pessoas vão ter a ousadia de tomar decisões sem ter que passar o ônus de tomar a decisão para outros. Em momentos de instabilidade, muitas vezes não temos muito tempo para esperar. Precisamos de capacitar todas as pessoas da organização para que a pessoa, no ponto onde está, entenda qual é a visão da organização, quais são os objetivos da organização e, sobretudo, a missão, para saber tomar decisão ao nível em que está e escalonar se for necessário, mas a seu nível tem que ser capaz de tomar decisão. E os líderes também devem começar a deixar com que as pessoas tenham acreditem que é possível tomar a decisão no nível em que estão. Vão errar, sim, e nós temos que permitir que as pessoas errem, não errem sempre, errem, aprendam e avancem, mas nós temos que deixar que as pessoas tomem decisão e não acumular todo o processo decisório num ponto, porque em momentos de instabilidade não teremos tempo de esperar que a pessoa que está no topo seja ela a tomar a decisão. Ela vai dar o sign-off, mas nós temos que dar às pessoas a oportunidade de tomarem decisões para que as coisas andem. Temos também a componente de emoções. Há muito envolvimento emocional no momento de tomada de decisão em ambientes instáveis, porque todas as pessoas tomam decisão, mas muitas vezes estão com medo. E se nós formos a olhar para as organizações que avançaram muito durante os momentos de muitas instabilidades e incertezas, são as organizações cuja cultura organizacional permite que as pessoas tomem decisão e essas pessoas sentem-se emocionalmente capacitadas para tomarem decisão. O conhecimento, obviamente, é importante e a experiência. Contudo, esses conhecimentos e a experiência, a pessoa tem que estar permanentemente preparada para estar sempre a desaprender, para voltar a aprender e saber que o momento certo tem que ser considerado desta forma, quando a gente está a tomar decisão, principalmente em momentos instáveis. E resumindo um pouco neste slide, que depois deste slide gostaria de abrir o espaço para nós conversarmos. Com o processo de tomada de decisão, o que pressupõe? É importante saber que no processo de tomada de decisão, em momentos instáveis, temos que reforçar cada vez mais a comunicação da visão. Porque em algum momento as pessoas, porque estão a tentar, logo acionam um instinto de sobrevivência, quando estamos perante momentos de incerteza e instabilidade. E se nós não formos atentos em reforçar a comunicação da visão, as pessoas poderão perder o foco.
temos que reforçar a comunicação da visão, da estratégia e dos objetivos. As pessoas devem saber, estamos a correr para que direção? Sim, estamos numa situação inesperada, estamos perante um desastre natural, estamos perante uma pandemia, estamos perante uma situação sociopolítica inesperada, mas nós temos esta visão como organização, esta é que é a nossa estratégia, este é o nosso objetivo. E também temos que saber fazer uma avaliação clara do contexto, da relevância e do impacto de cada decisão. Nós estamos num contexto X e esta decisão tem que ser relevante ou não é neste contexto e tem o impacto desejado ou não neste contexto. E é muito importante isso, porque se nós não fazemos esta avaliação do contexto, da relevância e do impacto das nossas decisões perante situações estáveis, quando a situação passar, poderemos perceber que fizemos um desvio não benéfico para a organização, mas um desvio que até pode conduzir à bankruptcy. E depois também temos que fazer a nossa avaliação das potencialidades, constrangimentos, vulnerabilidades e problemas através da análise SWOT. As potencialidades, sempre nós sabemos que aquilo que é a força da organização ou as oportunidades que lá estão lá. Mas é muito importante que no dia a dia, dentro da nossa avaliação do nosso plano de contingência, também visitemos sempre as nossas fraquezas. Porque as fraquezas, quando estamos a fazer sempre a análise SWOT, as fraquezas é que nos vão conduzir aos constrangimentos, às vulnerabilidades e aos problemas. Porque quando elas vão se associar aos fatores externos, criam-nos constrangimentos. Quando elas enfraquecem aquilo que são os nossos processos internos, criam-nos vulnerabilidades. E quando eles se associam aos assuntos, aos fatores externos, são problemas. Então, temos que estar permanentemente a olhar aquilo que são as nossas fraquezas quando nós estamos a fazer a nossa análise SWOT, que é para podermos saber gerir isto. Em situação de incerteza ou de instabilidade, saibamos imediatamente acionar o nosso plano de contingência, revisitarmos todos os processos necessários para que não nos cause constrangimentos, vulnerabilidades e problemas severos que possam penalizar a organização. Outro aspecto é a nossa rapidez na agilidade. Daí que estava a falar antes do processo de tomada de decisão, que tem que ser um processo muito desintegrado para permitir que as pessoas tomem decisão e dêem resposta às mudanças, a esses eventos inesperados, de forma a assegurar a sustentabilidade e a continuidade do negócio. Porque se nós não tomarmos as decisões de forma rápida e ágil, podemos ter a situação de, quando for-se a tomar a decisão, já passou o tempo que era necessário. E priorizar a diversidade e inclusão. Muitas vezes cria-se umas comissões, o comitê de contingência, e esquece-se do resto das pessoas, da organização. É muito importante sermos muito abertos à diversidade de opiniões, à diversidade de pontos de vista, para que possamos trazer toda a informação importante, valorizar as diferentes perspectivas, escutarmos todos os stakeholders. Isso inclui os acionistas, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, todos interessados, de forma a que as decisões que nós vamos tomar sejam elas abrangentes, eficazes e completas. Porque numa situação de incerteza, não pode haver só um grupo que entende que decisões é que devem ser tomadas. Este grupo vai tomar as decisões no fim do dia, primeiro escutando todas as partes envolvidas para ter uma abordagem diversa ou diversificada na decisão final que se vai tomar. É muito importante também enfatizar ou promover a colaboração e a comunicação, com ênfase na partilha de experiências e informações, porque sempre há quem pode pensar diferente. Por exemplo, recordo-me numa situação de incerteza, de grande mudança e transformação, que tinha uma equipa e eu disse à equipa, olha, a partir de agora vamos passar a rotar a liderança da direção. Mas eu estava a fazer aquilo que era para poder perceber que todos estamos dentro do mesmo
entendemos a missão, entendemos a visão, porque aquilo permitiu que todos nós entendêssemos e estivéssemos unidos naquela situação específica que estávamos a viver. Então é muito importante abrir-se, parecer estar a ser muito vulnerável, mas é essa vulnerabilidade que é importante para uma gestão corajosa, saber deixar com que os outros também possam estar a segurar os remos do barco e cada um de nós que não está a remar ir tirando a água que está a entrar dentro do barco no momento daquela incerteza, no momento da turbulência ou no momento do ciclone. Outro aspecto também, já tínhamos falado da adaptabilidade e flexibilidade para ajustar as decisões e estratégia à medida que as coisas vão mudando. Porque as coisas, numa situação de incerteza e instabilidade, as coisas mudam muito rapidamente. A gente vai dormir com uma situação, dia seguinte não está tudo, aquilo que tinha sido traçado no dia anterior já não vale. Nós vimos recentemente em Moçambique, com os eventos do último trimestre de 2024 e primeiros meses de 2025, que as pessoas não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. E nós tínhamos que ter o plano de contingência para sabermos que o negócio não vai parar, tem que continuar a andar, independentemente se acontecer isto, aquilo ou aquilo. Então, é muito importante essa componente da adaptabilidade e flexibilidade para ajustar as decisões e a estratégia à medida que as coisas vão mudando. E temos que também manter a nossa visão a longo prazo. Temos situações de curto prazo, do presente, de curto prazo e de médio prazo que estão a acontecer, mas a nossa visão a longo prazo não pode ser penalizada ou prejudicada. Contudo, temos que também dar a oportunidade de revermos perante a atual situação. A visão ainda é válida ou precisa de ser repensada. E que a visão, muitas vezes, costuma ser algo muito mais estrutural, que não é uma coisa que muda daqui para aqui, mas as nossas atividades podem mudar. Mesmo mudando as atividades, elas devem estar sempre associadas àquilo que é a visão da organização e àquilo que são os objetivos estratégicos. E visitar sempre o nosso plano de contingência e o conteúdo de negócio e da continuidade do negócio, e também revisitar o plano de gestão de mudança e assegurar a comunicação. Porque toda a organização, seja ela micro, pequena ou média ou grande organização, tem que ter um plano de gestão de mudança. Porque a mudança, como se diz, é algo constante. Agora até fala-se menos de mudança, fala-se mais de transformações. Então, se nós estamos num mundo que está permanentemente em transformação, significa que nós temos que ter um plano de gestão dessa mudança e dessa transformação, para que as pessoas não sejam acolhidas de surpresa com as diferentes transformações tecnológicas que vão acontecendo ou as diferentes transformações no meio em que estamos, sociopolítico, socioeconômico e por aí fora e dentro. Então, esta era a forma que olhei para a questão de gestão com coragem e também de tomada de decisão em momentos, em ambientes instáveis, que é o nosso dia a dia. Mas acreditei que, uma vez que este tema foi abordado desde o período da manhã até agora, é uma grande oportunidade de nós fazermos a conversa. Por isso que ia abrir a parte para conversarmos. Chamaria isso perguntas, mas é mais conversarmos, porque eu sei que as pessoas que estão aqui a acompanhar a sessão são pessoas muito experientes, são pessoas que viveram diferentes momentos de transformações ou de instabilidade ou de incertezas, diferentes ambientes, e estamos em condição de falarmos como é que nós fazemos essa gestão corajosa, como é que tomamos as decisões. Palmira, eu ia passar para si. Muito obrigada, Mônica, por esta apresentação, e podemos reter aqui muita coisa interessante, mas para eu não me sobrepor aos que cá estão, eu vou pedir para colocarem as vossas questões aqui no Q&A sobre tudo que nós falamos aqui, que a doutora Mônica apresentou, sobre esta gestão, esta capacidade de tomada de decisão em ambientes instáveis, o que queriam colocar como questão, um insight que tiveram ao longo da apresentação, por favor, fiquem à vontade em colocar. E enquanto recebemos aqui as questões, Mônica, eu fiquei curiosa sobre... falou do momento da Covid, que realmente algumas pessoas, algumas empresas, algumas MPMEs, startups também tiveram a ousadia de aproveitar aquela oportunidade
ver a Covid como oportunidade e criar novos produtos, novos serviços, e como bem disse, até hoje ainda estão a crescer muito. No seu caso, pode não ter sido efetivamente na Covid, mas qual foi, durante a sua experiência, de certeza que foram várias, mas qual é que podia partilhar conosco situações desta, que foi realmente inesperada, incerta, assustadora, se calhar em algum momento, mas teve primeiro que tomar decisão acertada e que envolviam riscos, claro, como toda qualquer decisão inerente a riscos, mas qual foi esta decisão que teve que tomar? Se calhar pode não contar assim o contexto todo, mas como é que foi tomar essa decisão e depois os resultados? Foram bons ou não? Porque as decisões, ela tem resultados bons, positivos ou não, mas teve que se tomar uma decisão. Teria algo para partilhar connosco? São várias situações, porque crises, nós todos os dias gerimos crises, gerimos incertezas, gerimos e vivemos também o medo. Muitas vezes pensamos que algumas pessoas que estão no processo de tomada de decisão não têm medo. Não há nenhum ser humano que não tem medo. Todos nós temos. E eu ia mesmo realçar a altura de Covid. Acho que é muito mais abrangente para todos, porque tivemos situações de Palma, por exemplo, que quando houve aquela situação em Palma, tivemos outras situações mais profundas, mas eu acho que de Covid é muito mais fácil de partilhar. Nós, quando a Covid entrou, tivemos que imediatamente colocar pessoas a trabalhar a partir de casa, gerir a partir de casa. E muitas pessoas não sabiam o que fazer. E tivemos muita situação de pessoas também que perderam empregos. Recordo-me que no momento que abrandou um pouco o Covid, deu para viajar para as províncias e viajamos para uma das províncias e as conversas eram as mesmas, que as pessoas estavam deprimidas porque os seus esposos tinham perdido empregos, etc. Imediatamente o que fizemos foi, vamos desenhar uma espécie de capacitação e é muito interessante que trabalhamos com a Idea Lab. Eu estava com o CEO nessa altura e decidimos que temos que desenhar uma espécie de uma formação para capacitar essas pessoas que perderam emprego em empreendedorismo, para que eles possam criar suas próprias formas de sobrevivência. E trabalhamos, foi um projeto muito bonito, a Idea Lab foi crítico para o sucesso deste projeto. Era preciso ter coragem de fazer aquilo, porque primeiro nós estávamos a tentar trabalhar no meio daquela incerteza se vai dar certo, não vai dar certo, se nós capacitamos, essas pessoas vão conseguir ter alguma coisa. E estamos agora com pessoas que já estão com negócios a florescer a partir daquele projeto. Então, foi uma decisão que foi tomada no meio de incerteza e no meio de instabilidade, para poder responder a uma situação crítica e que deu muito bem, e deu muito certo. Muito obrigada pela partilha. Interessante, e à medida que fomos falando, foram surgindo aqui algumas questões. Vou começar esta primeira do Joaquim. Como garantir um apoio para um projeto de contingência para o setor das indústrias culturais e criativas? Muito interessante. E ele ainda continua aqui a dizer, pois foi difícil fazer cursos em épocas de Covid. Para GCCs, como criar um projeto de contingência? Um plano de contingência, sim. Assim, o plano de contingência, na verdade, não devia ser algo que pode ser considerado rocket science. Acho que não. O que nós temos que fazer é sentarmos e pensar quais são os processos que nós temos primeiro e vermos esses são esses processos. E numa situação de incerteza, quais são os diferentes riscos, desde risco ligado a pessoas, risco ligado aos recursos que nós precisamos, todos os riscos que são inerentes a uma situação de contingência. E se nós mapearmos isso tudo, temos que ver quais são os diferentes níveis de decisão que nós precisamos, que nós temos, e quais são as diferentes eficiências que nós podemos criar numa situação de emergência. Por exemplo, estava a falar do processo de tomada de decisão. Nós temos que ver, numa situação de emergência, se é o CEO, ou é o diretor-geral, ou é o
o diretor da área que toma a decisão. Numa situação de emergência, se essa pessoa não está disponível, o que se pode fazer? Então, esse plano de contingência tem que nos dizer tudo o que pode ser possível fazer quando estamos perante uma situação que não é o normal, é uma situação inesperada, uma situação de incerteza, uma situação de instabilidade. E há consultores que fazem esse trabalho, mas também a organização pode sentar e fazer. Muito obrigada, Mônica. Espero, Joaquim, que tenha ficado claro. Temos aqui também uma pergunta da Olivia Bravo. Como envolver em tomada de decisões equipas de base e com uma fraca cultura de responsabilização sobre os seus atos e sobre o seu papel na organização? Acho que em algum momento falamos um bocadinho sobre isto na última sessão temática, não é? Então, como Sim. responder a Olivia? Eu vou dar a minha opinião sobre isso. Eu acredito que as organizações, as pessoas são o produto da cultura organizacional. Se nós implementarmos a cultura de segregar o processo de tomada de decisão, as pessoas, obviamente, vão ficar, vão descansar. Quem toma decisão, é por isso que quando costumamos ouvir nas organizações dizer que a liderança é que não fez, o topo não fez. É que o topo nunca desafiou a tal base para cortar o topo e a base ser uma estrutura mais próxima, mais integrada. No processo de tomada de decisão, é preciso capacitar as pessoas a decidirem. Quando eles nos trazem um assunto, a primeira coisa, antes de nós decidirmos, temos que perguntar a essas pessoas qual é a decisão que elas têm, ou qual é a proposta de decisão que elas têm, qual é a opinião delas. E elas têm que habituar a trazer-nos uma situação e a proposta da solução para aquela situação. Para que no momento em que nós estamos lá, ou as pessoas que estão na liderança do topo não estão lá, essas pessoas não se sintam acanhadas em tomar decisão, porque já é uma coisa que faz parte da cultura organizacional, que tem a confiança para agir. Estando lá a direção ou a gestão do topo ou não, eles já estão habituadas, porque foram encorajadas, a cultura organizacional encoraja as pessoas a tomarem decisão. Muito obrigada. E algo importante também que eu noto nesta questão de chamar as pessoas, os colaboradores, a terem esta cultura de não só trazer a situação que não é agradável ou, se calhar, o contexto em que se está a tentar resolver algum desafio e simplesmente colocar, o problema é este, a situação é esta, está tudo mal, Y e Z, mas, ok, tudo isso nós sabemos, que realmente as coisas não estão a ocorrer muito bem, mas então qual seria a tua proposta de solução para isto? Este realmente é uma das táticas de nós, fortalecer esta capacidade de responsabilização individual, de cada colaborador assumir que também sou parte, sou responsável por isso. Então, ao invés de somente trazer problemas, desafios, quais são as possíveis soluções? Então, esta é uma tática realmente muito interessante. Muito obrigada por ter reforçado. Olivia, espero que esteja satisfeita. Vamos aqui ver também a questão do Kelvin. Olivia disse que sim, está, obrigada. O Kelvin pergunta aqui, como a percepção de oportunidade ou falta delas em um ambiente competitivo interage com a vulnerabilidade econômica e psicológica para influenciar a coragem? Assistimos bastante como desafios de líderes emergentes no empreendedorismo. Kelvin é um empreendedor, então ele está a falar porque é algo que tem vivenciado no dia a dia. Como apoiar aqui o Kelvin? Sim, eu ia pedir, Palmeira, pode repetir a questão do Kelvin? Acho que está em mute, Palmeira. Desculpa. Sim, o Kelvin pergunta como a percepção de oportunidade ou falta destas oportunidades em um ambiente competitivo interage com a vulnerabilidade econômica e psicológica para influenciar a coragem. Eu acho que é no sentido de, numa situação em que, eu acho que principalmente se refere à fase em que nós estamos a passar, as pessoas estão psicologicamente debilitadas, mas requer que elas sejam corajosas, não é? Então, como é que vê esta questão? Que tipo de oportunidade pode-se tirar disto numa situação em que
as pessoas não estão assim emocionalmente a sentir-se capazes de ter coragem, mas têm que ser corajosas, não é? Acho que é mais ou Exato. menos, espero ter percebido correto o que o Kelvin esteve a escrever. Ok. Bem, se percebemos bem, eu baseei-me nessa. A minha opinião sobre isto, e a partir. Vou dar um exemplo assim, caricato, que vivi há pouco tempo. Estava conduzindo uma estrada, numa zona que está a acontecer uma obra que, de certa forma, criou muita informação na imprensa, etc. Então, assim ia conduzindo, encontrei um grupo de pessoas sentadas com panfletos a dizerem manifestações, blá, blá, blá. É na zona da tal obra. E depois conduzi mais uns 100 metros. Encontrei outro grupo grande a entregar CVs para trabalhar naquela obra. Então, uns estavam a manifestar por causa daquela obra e outros estavam a entregar CVs. Significa que uns estão a olhar do lado não favorável, não benéfico, não estão a olhar como uma oportunidade aquela obra. E os outros acordaram muito cedo, foram tirar fotocópias e já estão a ver uma oportunidade de emprego. Então, muitas vezes tem a ver com a mentalidade que nós criamos. Se nós estamos propensos a olhar as coisas sempre do lado negativo, somos sempre críticos, obviamente que as oportunidades não estarão patentes para nós, não vamos ver a oportunidade imediatamente. Estaremos mais encurralados com a negatividade da coisa. Mas se nós olharmos sempre para... É como sempre dizia, olha, vamos tentar ver o que há de benefício nesta pandemia, o que há de benefício nessa situação sociopolítica que está a acontecer. É isto que faz com que as pessoas identifiquem melhor as oportunidades e rapidamente e atuem, e outras ficam na reclamação de que, olha, estamos a morrer de Covid, e outros estão a fazer negócio. Então, não sei se consegui entender, e se entendi, essa é a opinião que tenho. Posicione a mentalidade para olhar para as oportunidades sempre que está perante uma situação de incerteza ou uma situação de instabilidade. Olha para as oportunidades que essa situação nos traz e não olhar para as penalizações. Sim, é sempre importante ver os riscos, mas que os riscos não deixem você ter o receio de tomar risco para poder tirar maior vantagem com as oportunidades. Muito obrigada. Kelvin, espero que esteja satisfeito com a resposta. Aqui a pergunta da Marta, ela diz que acha interessante esta sessão e não podia ter sido a melhor altura. Que bom, espero que tenhamos ajudado Marta, e ela colocou aqui duas perguntas. A primeira, pode recomendar algum modelo, talvez alguma ferramenta para tomada de decisão em cenários voláteis? E a segunda, como equilibrar agilidade com qualidade na tomada da decisão? Essas são duas questões muito, muito interessantes. Eu vou começar pela última. Equilibrar agilidade com qualidade. E qualidade. Sim, na tomada de decisão. Exatamente. Porque é muito importante sabermos que quando nós tomamos a decisão, principalmente em momentos de incerteza, não podemos fazer shortcuts. Alguém disse, acho que foi o último painel. Muitas vezes os cortamatos nos podem trazer, os atalhos, né? Nos podem perigar. E nós vemos na vida real muitos crimes acontecem nos atalhos. A pessoa estava a tentar cortar a distância, encurtar a distância e encontrou situações não agradáveis por lá. O fato de nós estarmos a ser ágeis não significa que estamos a ser negligentes à questão da qualidade. É por isso que é muito importante que em momentos de instabilidade, de incerteza, a atenção seja maior nas entregas que nós fazemos. E as equipas devem estar a prestar muita atenção, principalmente naqueles processos que têm maior risco. Porque são esses processos que, se forem a ser encurtados, até podem penalizar as nossas licenças para operar no mercado e podem, talvez, abrirem fosso para grandes fraudes. Então, é importante que, durante momentos de instabilidade, quando nós queremos ser ágeis,
também prestemos muita atenção à qualidade dos entregáveis que nós estamos a tirar da organização. Agora, o outro aspecto, ela estava perguntando, qual é a outra questão? Pergunta era sobre se pode recomendar alguma ferramenta, algum modelo para a tomada de decisão. Bem, os modelos de tomada de decisão são vários, são diferentes, que nós temos que ver que a tomada de decisão, ela deve olhar para o contexto. Em diferentes contextos, a pessoa tem que usar diferentes modelos ou diferentes instrumentos de tomada de decisão. Não pode ser firme a uma coisa, porque nós podemos estar a falar do processo de tomada de decisão perante uma pandemia, ou processo de tomada de decisão perante um desastre natural, ou processo de tomada de decisão perante uma situação sociopolítica. Então, em função do contexto, nós temos que olhar para qual é o modelo certo para tomarmos a decisão. Não podemos olhar para um modelo único. Muito obrigada. E para encerrarmos as perguntas e respostas, já estamos mesmo assim no limite do nosso tempo. A última questão aqui é da Adelaide, então fico feliz que já conseguimos responder a todas as questões que estavam aqui. A da Adelaide, ela gostaria de perceber melhor o pressuposto vulnerabilidade na gestão corajosa. Essa é muito interessante, Adelaide. Nós, muitas vezes, olhamos para a vulnerabilidade como uma fraqueza, mas ser vulnerável é ser forte, é ser corajoso. Eu vejo muitas vezes em entrevistas, por exemplo, quando faz entrevista a alguém, quando nós pedimos para a pessoa falar dos aspectos que considera que são as oportunidades de desenvolvimento, que são aqueles aspectos que colocam a pessoa vulnerável, de certa forma, abrem espaço para a sua vulnerabilidade. As pessoas, não me lembro de nenhum neste momento. Depois começa a dizer, lembro-me, chamam que superficialista. As pessoas são muito reservadas a abrir, a serem vulneráveis. As pessoas também não têm aquela força de dizer que não sei. A pessoa tem que dizer não sei. Se não sabe, não sabe. E é uma vulnerabilidade que é uma força. Traz uma coragem, mostra que essa pessoa é corajosa para dizer que não sabe, porque é para poder aprender mais dos outros. Um CEO que diz não sei e diz ao seu indivíduo mais junior level que, olha, pode me dar uma sugestão, o que você sugere? Ele está a se colocar vulnerável para aprender, mas ao mesmo tempo perceber quais são as áreas que o colaborador precisa de ser ajudado. Então, para mim, olho para a vulnerabilidade como um ato de coragem. Quem não se deixa ser vulnerável não é corajosa. É uma pessoa que se pode considerar cobarde. Porque muitas pessoas que não se colocam no lugar da vulnerabilidade são pessoas com muita cobardia, que acabam encobertando essa cobardia com hostilidade e procuram sempre dar a máscara de que não falham, mas não há ninguém que não falha. E procuram sempre dar a máscara que sabem tudo, mas não há ninguém que sabe tudo. Todos aprendemos todos os dias, independentemente do nível ou da geração em que a pessoa está, eu diria isso como faixa etária, as pessoas sempre aprendem. E os mais novos ensinam os mais velhos ensinam os mais novos partilham entre si, os mais velhos partilham entre si, mas há sempre este ciclo de partilha e é por isso que é preciso ser-se vulnerável para poder dar espaço de aprendizagem. Perfeito. Muito obrigada pela resposta. Acho que esta pergunta da Adelaide trouxe-nos aqui uma resposta muito interessante para fazermos o fecho da nossa conferência, que é vulnerabilidade é um ato de coragem. Gravei. Eu vou tentar, vou implementar à medida que o tempo passar para eu também poder me sentir, para eu poder gerir com coragem. Muito obrigada, Mônica, por este tempo tão precioso e a todos que estiveram aqui, assim como a Mônica ficou claro que ela realmente participou em todas as sessões, desde a primeira sessão temática, a primeira masterclass, a segunda sessão temática e, óbvio, esta sessão. Então, muito obrigada a todos que estiveram conosco e o objetivo era realmente este, que nós aprendêssemos diante desta situação vulnerável em que nós vivemos e vamos continuar a viver, porque ficou claro que a incerteza é uma certeza.